Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a gerente sênior de marketing da BYD, Letícia Guilhermino. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito legal poder bater esse papo sobre marketing, liderança, enfim, outras paixões que envolvem todo esse mundo profissional. E como você começou no marketing? Olha, eu sou publicitária de formação, minha pós-graduação em neuromarketing, ciências do consumo, ou seja... Então tá da outra área, porque eu tenho um Datadog aqui, né? Tem um Datafolha, tem um Datadog. E aí tem muita gente que é de engenharia que vai pro marketing. Muito comum. Ou então pro Uber. Mas tá voltando agora a normalizar as pessoas da comunicação voltarem pro marketing. O que acontece é que muitas empresas acabam pegando porque você precisa falar muito do produto, da concepção do produto para poder fazer mesmo, principalmente no B2B. E aí você tem que fazer alguém que é engenharia, porque senão é muito complexo. Eu lembro que no início, quando eu entrei na Sonepar, eu tinha que estudar muito, e assim, mas não tem nada que você não aprenda se você explicar bem explicadinho. E no final das contas, é bom porque o engenheiro, ele tem geralmente, né, porque toda a generalização é burra, né, ele é muito binário. Então ele explica, e eu passo isso direto na minha vida, porque como eu fiquei só no B2B, depois que eu saí do supermercado, você tem que explicar assim, cara, mas não adianta, pro público geral ele não vai entender o que você está falando. Ontem a gente estava falando sobre o carregador, não sei se você viu o flash charger da BYD, que carrega o carro elétrico em 5 minutos, que é a revolução do mercado. Só que é uma tecnologia que ela ainda é experimental, não é todo carro que consegue, enfim, é o primeiro pontapé do que vai ser o futuro para poder viabilizar de uma maneira mais efetiva o carro elétrico em todo quanto é lugar, né? E ela falou assim, mas como nós vamos chamar isso? Nós vamos chamar de flash charge, igual tá em inglês, ou nós vamos chamar isso de carregamento flash? Como nós vamos chamar isso no Brasil? Aí ele falou, não, vamos colocar megawatt flash charge. Megawatt, querido? O público geral vai... Veja bem. Não vai tangibilizar que o negócio carrega rápido. Então, não, mas esse é o maior jeito de explicar a quantidade de energia de uma vez. Falei, você que é engenheiro. Mas para o mundo em geral, que eu preciso convencer todo mundo de que essa tecnologia está chegando, dá para comprar um carro elétrico, não vai entender. Então você tem que fazer. Então eu acho que é por isso que tem muita gente de comunicação voltando, porque comunicar... Pra decifrar, né? Porque comunicar é meio que um dom de como você faz o translate daquilo que é um monte de sopa de letrinha para um negócio que as pessoas conseguem consumir. Né? Então, obviamente que tem engenheiros que têm uma facilidade para fazer isso, mas a maioria, ele estava lá para explicar, para explicar detalhadamente o produto para um outro cara que é técnico também. Então, o marketing era muito mais de produto. Não só de produto também, tem um fator de dados também. De análise de dados, de saber tratar dados. Sim. Que é uma coisa mais matemática então, também no momento. Porque era muito mais essa questão de vendas, né? Transacional, e não na questão de convencimento, repertório. Sim. Por isso que quando a gente existia, e ainda existe um pouco, esse preconceito muito grande para quem é de marketing, eu acho que também tinha a questão que quem era de marketing não queria trabalhar em áreas B2B, porque era tudo muito feio, muito blocado, muito, sabe? Não era sexy. Não. O B2B nunca foi sexy. Não, e ainda... Não é para muita gente. Então, faltava um pouco disso. A hora que começou a colocar gente de comunicação, porque no final do dia todo mundo quer ver um negócio bonito, que parece profissional. Sim. Porque a questão de ser bonito ou não, na verdade, é uma percepção bem rasa, porque tem a questão de parecer profissional e parecer a apostila que você imprimiu em qualquer lugar. Tem que tomar cuidado, né? Principalmente quando você vende coisa de área. Isso que eu falava bastante no Sonepar, gente. Tudo bem, né? Não preciso fazer uma publicidade aparecendo na TV Globo. Ok. Só que tem que parecer profissional, né? Porque nós estamos vendendo um negócio que é muito sério. Então tem esse limiar que as pessoas às vezes desprezam. Só que se você pensar assim, você compara esse ou esse? É a pessoa que qual que parece mais profissional? Quando a gente está falando de B2B, a gente achar quem é o nosso ICP, né? Que é um comprador ideal, né? O marketing tem 300 mil sopinha siglas. De letrinha. Nossa, o meu CAC, meu LTV, cara, quem que é meu ICP? Quem que é meu comprador ideal? Como que eu chego nesse lead? Como que eu vou nutrir, né? Vou alimentar esse lead? E aí tem uma parte ali que fala muito, principalmente no LinkedIn, que a gente tem lá a parte de branding e performance. Né? E aí você fala, mas por que eu tô no B2B e eu vou trabalhar minha marca? Pera, se é commodity, né? Não é assim. Se o cara não te conhece, qualquer pessoa, fica muito mais difícil você comprar ou não. Sim. Não faz sentido.
E aí, como que é pra você isso? Você que tá sempre no B2B, fez sua carreira no B2B, como que foi isso pra você na parte de branding, entender performance e balancear os dois? Eu acho que tem uma questão. O B2B, ele exige, e eu acho que um dos principais fatores de conversão é a confiança. Se você não conhece, você vai comprar? E a construção da confiança, ela vai além. Então, não é um único canal, não é uma única maneira que você vai conseguir isso, porque não existe uma fórmula só, porque são pessoas. Eu acho que cada vez mais aquela máxima que a gente, esse negócio de B2B, B2C, né, mas tem o weight, eu acho que isso é antigo, há muito tempo que a gente fala disso, quando eu estava na faculdade já se falava disso, mas nunca foi tão real, porque na verdade, a empresa, né, o CNPJ não compra nada. Quem compra é um CPF que está agindo pelo CNPJ. Então, como é que você convence aquela pessoa? E às vezes ela é um primeiro canal de entrada. E obviamente você tem aí toda uma escala, né, de aprovações até culminar, depende do tamanho do negócio que você está fechando, né, em fechar aquela compra. Então, a grande questão é por que você vai confiar? Então, eu falo que o marketing no B2B, a principal função dele é abrir o caminho. É trazer autoridade, é trazer conhecimento, é mostrar, ter um pouco meio que pronto para a hora que você sentar lá, seja virtualmente ou fisicamente. O cara já sabe quem ele você ele já tem uma certa preparação ali do cenário para ele poder te perguntar as coisas corretas e ganhar. E no final do dia, a primeira compra, ela até acontece, é a recompra que é onde você vê o vínculo, porque é como foi todo o processo de satisfação dessa primeira compra. Né? Você atendeu, porque no final do dia ninguém acorda falando, nossa, hoje eu vou comprar um disjuntor, ninguém me segura, eu vou comprar sim, e é isso, porque não é o desejo que nem você faz com qualquer outro bem de consumo. Exatamente. Você tem uma missão a cumprir, que depende do seu trabalho, que é onde vem a sua fonte de renda que alimenta a tua família. Então, o medo é muito maior de cometer um erro, por isso que é muito dito sobre o processo racional de compra no B2B. Mas no final das contas também tem um processo emocional, que é você quer ganhar sua estrelinha dourada do seu chefe, você quer ser o melhor comprador que tem lá, você tem que ser o cara que deu o saving, né? Você quer a sua promoção. Então existe um vínculo emocional na tomada de decisão. Quem é a empresa que vai te ajudar melhor a cumprir esse papel que você está lá como profissional? Então, quem consegue conectar com isso, ultrapassar essa barreira, é quem vence essa batalha. E como que você faz isso? Não é só fazendo publicidade, não é só fazendo comunicação. Tem um treinamento muito grande da força de venda, que às vezes é excluído o marketing dessa parte. Ah, não, o marketing faz a peça, faz o catálogo, deixa bonitinho. Me ajuda cara, no PPT, mas todo né? Faz um PowerPoint bonitinho. Faz um PowerPoint bonitinho, resolve isso aí. Cara, não é... Você tem que participar, o speech todo tem que fazer sentido, porque senão eu tô lá vendendo uma coisa super bonita na publicidade, né? Tô lá falando de vários termos legais que convence o cara, e a hora que o vendedor senta para falar, é totalmente linguagem, diferente. Né? Não tem como, né? Então, eu acho que esse processo cada vez está mais humano. E se a gente não olha para as nossas pessoas e treina para que todo mundo... Não vai falar igual, porque isso aqui também não é máquina, né? Mas que eles saibam exatamente o porquê e aonde que tá os ganchos e aprenda a reconhecer, porque a conversa ela é fluida, né? Então, não adianta você só ter aquele igual de telefone, né? Que você vai seguindo um protocolo. Não é isso. Você tem que aprender a ler os sinais de acordo com a venda que você está fazendo, o momento que você está, quem é a pessoa que está ali, qual é o cenário, é emergencial ou é uma questão programada? São coisas diferentes, né? E isso traz muita sensibilidade do ser humano. Então, por isso que eu sou um pouco... eu não gosto muito dessa ideia que é uma venda 100% racional. Não é. Obviamente, como qualquer compra, né, você tem uma parte racional dela. Mas preço, né? Preço é super racional. Para o brasileiro, isso importa demais, né? E cada vez mais com a economia do jeito que está, mundialmente, vem se falando muito disso e vem sendo importante, sim. Mas aí você tem várias outras camadas que você precisa entender. E você só entende através do ser humano. Você não entende... Só os dados não te traz isso, né? Então, tem esse viés. E como você começou no marketing ali? Você saiu da faculdade e já foi fazer o quê, assim? Esse é o primeiro momento, assim, da sua trajetória. Olha, eu nunca... Pra falar que nunca pensei em fazer outra coisa da vida, né? O meu pai é advogado, então, obviamente, que em algum momento da vida vem essa questão, e aí, vai seguir os passos do pai, né? Sim, em algum momento você cogitou? Eu cheguei... Porque meu pai é advogado, eu falei, não quero isso pra minha vida. Falar que, assim, nasci pra fazer isso? Não, mas teve algum momento que eu fui lá e prestei vestibular para direito como segunda opção. Só para ele ficar feliz, né?
Mas publicidade sempre foi algo que eu gostei. Eu falei que eu me apaixonei por publicidade numa feira científica que teve no colégio, em que o tema que sobrou para mim era a história da propaganda no Brasil. Aí fui ler várias coisas, né? Todo aquele glamour que tinha na publicidade, né? Antigamente ainda tem um pouquinho. Exato. Fui ler vários livros. Cara, eu falei assim, é isso, porque eu sempre gostei muito de conversar, sempre fui muito criativa. Minha mãe fala que desde pequena eu ficava olhando pra TV quando passava os comerciais, e depois eu falava o que eu tinha visto, eu gravava, porque me chamava atenção. Eu não tenho muita memória disso, não me parece que foi isso. Mas, enfim, fazendo faculdade, vamos estagiar, e o primeiro estágio que eu fiz foi na 3M. Então, já comecei numa empresa que era B2B. Tinha alguns produtos, né? Tem alguns produtos de consumo, mas eu fiquei mais para a parte institucional, né? O terceiro setor, né? Para o Instituto 3M. E aí eu fui entendendo, fui entrando nesse mundo. Fiz uma pausa, fui estudar fora, porque daí eu já comecei a gostar dessa questão do neuromarketing, começou a me parecer legal, essa questão de ciências do consumo, porque nunca é uma coisa só que não tem ciência por trás, existe uma maneira. Estudo de comportamento é muito importante. Exatamente, muito, porque tudo que a gente falou até agora é comportamento do ser humano. Então não interessa qual é o produto final que você está vendendo, se você aprende a ler isso, fica muito mais fácil, não é que... Vai ficar menos complicado, vamos colocar assim, porque o ser humano é complexo, né? Mas foi indo. Então, a minha carreira, ela foi sempre me levando. E eu falo que eu nunca... Falei, eu quero trabalhar naquela empresa e vou fazer tudo para acontecer. Foi acontecendo. Daí, depois de lá, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entrei numa rede de supermercado. E aconteceu. E ali eu fiquei muito tempo. Foi a empresa que eu mais fiquei 7 anos lá. E ali foi o grande... laboratório, vamos dizer. Eu não sei se é porque eu era muito jovem, se a rede também era muito jovem, foi me dado uma liberdade com uma quantidade de budget que era surreal para a época, e então eu testei muita coisa, fiz muita coisa, consegui transformar isso em aprendizado, e leva até hoje, tem coisas que até hoje eu levo, óbvio que as coisas evoluem, nessa época a mídia social era nada. Né? Então, as coisas vão evoluindo, a questão do embaixadorismo, né? Os influenciadores não existiam com essa potência, enfim, mas foi levando, e depois teve o breakpoint, que foi quando foi para o B2B, né? E eu sempre achei isso muito interessante, que eu falei, você imagina só, tudo isso aqui que eu sei fazer nessa escala, você vai para uma multinacional, e eu via muita oportunidade, você não pode ser esse negócio desse jeito, sabe, tão sem graça, quadrado, quem que engaja com isso, até porque, gente, vamos ser sinceros, as pessoas estão chegando no mercado de trabalho, está sendo renovado, tem muita gente jovem lá, ocupando cadeira de comprador, de tomador de decisão nessas grandes empresas, e você precisa conectar com isso, então você chega lá com uma apostila desse tamanho, para o cara lá que é um millennium, e fala, escolhe aqui dentro do meu catálogo, você vai... Esquece, né? Então, as coisas precisam ser renovadas. Isso ele te recebe, né? Não, já é. Isso tem vários estudos que colocam que, assim, a grande maioria desses compradores não querem mais receber visita física, a não ser que o negócio já está engatilhado. É mais para aquela formalidade e, às vezes, mais para manter o relacionamento, do que, de fato, para decidir se vai comprar ou não. Né? Então, porque as informações estão aí, né? O tanto de sites de compras que a gente tem hoje, para o B2B, né? Que são os sites de procurement, tá aí. Então, se não é necessário, você faz o seu bid necessário para o seu compliance, para ter 3 orçamentos online, nesses grandes portais. Você não precisa receber um monte de gente, fazer um monte de reunião. As pessoas não aguentam mais. Então, quando o cara te recebe, quando a pessoa te recebe, já é para uma questão de construção de relacionamento, que é super importante para perpetuar a relação. Então, de novo, estamos falando do quê? De um negócio binário, número, ou a gente está falando de relacionamento humano e construção de confiança? Isso não muda de mercado nenhum. Cara, eu tenho um framework que é bem simples, né? B2B, relacionamento. B2C, atenção. Esse é o jogo. E eles normalmente se cruzam. Existe uma linha tênue que vai cruzando, porque no final do dia todo mundo é ser humano, tomando decisão. Então, eu acho que não está tão separado que nem a gente via antes, né? Totalmente. Então, eu acho que isso é a grande virada que... Eu vejo que muitas pessoas já estão percebendo isso, o próprio mercado vai se movimentando para isso, mas ainda existem algumas restrições. Não precisa investir, não precisa ter budget. Cara, um pouco precisa. Não estou falando que a gente não está falando dessas contas estratosféricas, mas a gente precisa sim ter um dinheiro para você manter, porque a frequência e a recência com que o público, né, seja qual for o teu cliente, precisa receber informação e ser alimentado de você,
Existe? Se não, Coca-Cola não fazia mais nada, não aparecia em lugar nenhum. Né? Então, assim, você precisa continuar retroalimentando, continuar mostrando, porque para ser ultrapassado é só andar na mesma velocidade, não precisa parar. Vem alguém com uma potência muito maior e te ultrapassa. Simples assim. Né? Então, você tem que sempre se manter na dianteira e querer se manter na dianteira. Isso exige investimento, estratégia e foco. Saber que você quer isso, né? E agora você está eletrificada, né? Foi para a BYD. Tô eletrificada. E olha, esse mundo é muito bom. Não é muito legal, cara? Eu tô eletrificado, tenho carro elétrico já faz 3 anos agora. Não me vejo mais a combustão. E aí, quando você começa a ver esse universo de todos os outros equipamentos e tudo... A gente está aqui no momento COP30 também. Esse ano muito importante para o Brasil, para o meio ambiente, falar de eletrificados. Falando de acabar com o combustível fóssil para reduzir o aquecimento global, a eletrificação ela faz total sentido. E na cadeia toda, assim, quando você começa a pesquisar, você fala, porra, por que a gente não fez isso antes? E como vocês veem isso, esses avanços? Quais são os produtos que vocês trabalham lá na BYD? Bom, a gente comumente fala dentro da BYD que a BYD não é uma montadora de automóveis, como a grande maioria das pessoas pensa, porque é o produto que mais é visto e falado, né? Mas sim, né, é uma empresa de tecnologia. E tudo começou com a bateria. Então, o primeiro produto desenvolvido pelo fundador foi uma bateria. E isso que deu... força para tudo que existe hoje. Então, a gente fala, né, que existe... trabalha desde a captação solar, então tem placas solares, né, módulos fotovoltaicos para captar a energia limpa. A gente tem as baterias para armazenar a energia excedente, porque existe, né, por mais que é uma coisa que as pessoas geralmente não veem, agora mais que as pessoas estão tocando essa parte da energia excedente, existe lugares que faltam e tem lugar que sobra. E como que você faz? Você precisa de uma maneira de armazenar isso para você usar no futuro, né? E até colocar isso em movimento, que é através dos carregadores, os carros, né? Então, como que você faz esse ciclo completo da energia limpa para poder contribuir? Porque a grande missão aí, o propósito que a BYD tem declarado é contribuir para reduzir 1 grau na temperatura do planeta. Então, se a gente faz isso acontecer, né? Se todo mundo entra, se a gente consegue... baratear essa tecnologia, porque é isso que vem acontecendo, né? Acho que a diferença entre por que anos atrás não tinha tanto e hoje tem, porque essa tecnologia ela vem se barateando, ela vem se popularizando, vem ganhando confiança, vem sendo acessível. E é isso que a gente tem que fazer em prol de poder fazer a mudança que precisa ser feita no mundo. Eu acho que é incontestável a questão de que estamos numa emergência climática. Eu acho que tudo que está falando com COP, enfim, que esse assunto tá muito em pauta, mas há muitos anos já vem falando sobre isso. E aos poucos a gente precisa trazer isso como uma realidade para cada um, porque senão fica muito distante, né? Eu não estou sentindo, eu não vejo isso, mas, cara, eu não tinha carro elétrico nem híbrido antes de entrar na BYD. Mas era uma vontade que já existia. Eu acho que a hora que eu vejo isso, eu falo, gente, é maravilhoso, por que a gente não fez isso antes, né? E eu acho que tá de cada um, existe ainda muita polaridade, existe muito interesse, tanto político como de outras indústrias, pelo combustível fóssil. A gente sabe que é grande, né? Dentro das revoluções da indústria, isso é muito forte a questão do combustível fóssil. Eu pessoalmente, isso é uma opinião pessoal minha, acho que ainda vai demorar para a gente ser independente disso. Mas eu acho que é justamente essa transição consciente energética que tanto se fala, que é o que tem que ser feito. E no particular de cada um. Entender qual é a sua ação no mundo e o que eu impacto e o que eu posso mudar do meu jeito. E isso ser falado com muita frequência. E você falou que tem outros produtos além da parte de fotovoltaica. Você falou que tem produtos de tipo empilhadeira, tem produtos para logística. O que mais vocês trabalham lá? Porque você não está em automóveis lá, né? Então, até pra gente deixar mais claro aqui, né? Qual é o segmento que você está atuando lá? Eu fico responsável pelo marketing de ônibus, caminhões, empilhadeiras, né? Então a parte logística, a parte de aplicações comerciais, são veículos comerciais e módulos solares, né? Então, que são essas aplicações que hoje a gente tem no Brasil, inclusive com fábrica no Brasil. Então, a fábrica de Camaçari é uma fábrica recente, inaugurada, mas a fábrica em Campinas, que produz os chassis de ônibus elétricos, já tem há muitos anos, né? Foi o primeiro produto que veio para o Brasil. A gente tem também a fábrica de módulos fotovoltaicos aqui no Brasil, que é uma das únicas fábricas no Brasil. A maioria dos módulos são produzidos
produzidos na China, isso não da BYD, módulos que a gente conhece são produzidos na China, então a gente tem esse módulo que é produzido no Brasil, com força de trabalho brasileira e tudo mais, que fica em Campinas também, que é a maneira de trazer toda essa possibilidade de acesso para várias pessoas. Então a gente tem, trabalhando muito isso aqui em São Paulo, já tem mais de 200 ônibus elétricos BYD circulando. Recentemente a prefeitura anunciou, né, que tem 1.000 veículos elétricos e tem uma meta para que toda a frota de ônibus elétrico de ônibus de São Paulo seja elétrico, né? Então tem essa transição acontecendo. E eu pessoalmente acho isso fantástico. Acho que às vezes as pessoas elas não se conectam, não uso ônibus, não tenho um comércio ou não tenho nenhum tipo de atividade que utiliza o caminhão, mas a gente vive na cidade. E a questão da poluição, o barulho que você sente, e é incrível a diferença quando você entra ou passa perto do veículo elétrico. Né? A gente tem relatos, a gente conversa muito com os clientes de motoristas de ônibus que chegava em casa e falava muito alto, imagina, o tempo todo aquele motor, aquele barulho, porque a gente passa por ele fica o tempo todo lá dentro. Sentada no motor, praticamente. E sem contar com a questão, né, da proximidade do calor do motor e tudo mais, que começa a falar mais baixo, porque ele não tem mais aquele barulho o dia inteiro. Então, assim, a qualidade de vida também desse indivíduo, né, que está aí trabalhando para poder fazer a cidade girar, é super importante, mas nós também, né, teve uma reportagem que a gente viu, porque lá na China já tem muito mais, né? Isso aí é quase 50% da frota ali, se eu não me engano, é elétrica. O silêncio que são as vias, quando tem só o ônibus e o caminhão elétrico, né? Tudo, circulando. Cara. Isso é uma paz, gente. Eu acho que eu falo que o sonho, né? Esse Build Your Dreams, o meu sonho é poder ter essa paz e você conseguir escutar os passos, o seu pensamento, as coisas, porque, gente, é um barulho muito grande. A gente não nota, a gente se acostumou a viver assim. E a hora que você se coloca no ambiente, né, a gente faz, às vezes, esses testes, é transformador, é transformador. E impacta a vida de todo mundo. Exatamente. E falando de impacto, como que vocês fazem para comunicar e acabar um pouco com o preconceito que tem? Porque tem muito preconceito ainda de vários setores com os elétricos, né? Tem gente que fala, não, mas isso vai acabar, não tem garantia, não sei o quê. E aí vai muito do papel do marketing ajudar a educar esse pessoal todo, entender qual que é o ecossistema, entender como funciona. Como vocês fazem para comunicar no B2B ali e quais os canais vocês usam? Cada um desses segmentos, ele é muito único, né? Então, você tem o seu núcleo que você precisa conversar e são diferentes. Não é a mesma comunicação do mesmo jeito, embora algumas coisas conversem. Então, a gente precisa mostrar por A mais B, porque no final do dia, quando a gente está falando de ônibus e caminhão, a gente está falando de um bem que vai ser adquirido para uma frota, que é um bem que tem um custo e ele precisa trazer um retorno financeiro sobre isso, né? Então, a gente traz muito essa questão de quanto você deixa de consumir do diesel. Tem a insegurança do diesel também hoje em dia, né? Que a gente começou já a falar a qualidade, a quantidade de etanol, o que está dando de problema, enfim. Então, tem toda uma questão de controle, inclusive, né? Porque se você tem uma frota, tem que abastecer, aonde você vai abastecer. Manutenção. A manutenção. É quase nula, né? Porque não tem mais manutenção. Exatamente. Tem as suas, né? Que você tem que cuidar com toda a máquina, mas é totalmente diferente, é muito mais simplificado, né? Tem trocas de fluidos, né? E tem as garantias que a própria BYD dá, porque o coração do veículo elétrico é a bateria. A empresa que desenvolveu a melhor e mais segura bateria do mundo é a BYD, que inclusive em outros carros elétricos é a BYD que fornece a bateria, não a mesma, né, mas que fornece a tecnologia que faz isso. Então, tem as garantias todas associadas e o ciclo da bateria, né, então depois do seu uso no veículo, ela tem todo um ciclo de reciclagem. Então, depois que ele sai do carro, ele pode ir para as BESS, que são as baterias de armazenamento, e aí continua num ciclo de uso isso. Então, você tem uma sobrevida da bateria. E após o uso dessa sobrevida, ainda tem todo o descarte consciente daquilo que não pode ser reaproveitado para a produção de outra célula, e aquilo que pode ser usado em outra célula volta a reciclar e vira uma outra célula. Então, existe toda essa cadeia consciente, né, e cíclica que precisa ser feito. Até porque é uma matéria-prima que a gente precisa usar, então vamos utilizar. Então, eu acho que tem a questão, acho que você falou o termo certo para tudo que é novo. É educar. E é frequência, recência,
persistência, né? E isso vai ser aos poucos superado, né? Então tem que fazer isso chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Eu acho que a BioID está sendo muito feliz, né, no storytelling que foi criado. Acho que uma estratégia totalmente diferente da indústria, né? Então trouxe muito o storytelling, contou, mostrou, vivenciou, experimentou, fez parte do dia a dia das pessoas. Então eu acho que essa estratégia que foi feita, que tem nada a ver com a minha atuação lá, que eu estou bem recente, ao meu ponto de vista como profissional, foi super assertivo. Eu acho que a gente precisa contar mais histórias. E a gente tenta ser muito comercial. E isso que eu acho que acaba trazendo uma dúvida nas pessoas em qualquer segmento que você vai tentar vender. E a BioID foi muito feliz em construir histórias verdadeiras. Eu acho que isso que vem trazendo esse sucesso que a gente vê por aí. Você estava na Sonepar e foi para o BioID. Sim. Como foi essa transição de repente, estava de disjuntores? Cabos elétricos. Para cabos elétricos para eletrificados. Como foi isso para você, essa mudança assim de engenharias? Eu acho que na minha vida, eu estava até comentando isso, que eu sou uma das poucas pessoas que eu conversei profundamente sobre carreira, que passou por diversos segmentos, que não necessariamente tem a ver um com o outro, né? Então, teve indústria química, teve rede de supermercado, depois teve a parte de distribuição de material elétrico, EPIs, etc. Agora, nos eletrificados. Então, E o que eu posso falar para você, por experiência própria, é que não se difere tanto. Nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de indústrias, nós estamos falando de segmentos econômicos. Comportamento humano. E de pessoas, no final do dia. E o que você tem que ser bom é identificar padrões de pessoas. Falar que as estratégias mudam, os recursos mudam, muito pouco. A maneira como você olha para isso... E aí você usa todas as ferramentas de marketing que você tem, porque a gente tem aí uma bolsinha de ferramentas que você tem que ver qual que você vai usar no momento, que não tem a ver só com o segmento, tem a ver com para quem você vai vender. Então pode ser que às vezes, para o mesmo que eu estava usando lá para vender disjuntor, para vender um ônibus, pode ser que seja o mesmo argumento, dependendo de qual é a pecinha que está ali, que eu preciso convencer, conversar, conectar e gerar autoridade sobre o assunto, que não tem nada a ver com autoritarismo. É totalmente diferente. Né? Isso é importante ressaltar. Eu falo que a semântica é muito importante, as pessoas precisam entender. Eu acho que muito dos problemas que a gente tem no mundo... Falta de entendimento. É falta de comunicação. É de entendimento, de me fazer entender, porque a gente gosta de colocar a culpa no outro. O outro que não entendeu. Exato. Mas eu me conectei, entendendo quem é meu público, eu falei de uma maneira a facilitar o entendimento para ele, ou eu só me preocupei em passar a minha mensagem do jeito que eu quero. Então, acho que tem um pouco disso. Eu não vejo grandes mudanças. Obviamente, são empresas multinacionais, mas que são de raízes diferentes, produtos totalmente diferentes, mas que tem essa sinergia quando você me pergunta sobre marketing, sobre a minha atuação. Que sinergia, né? E a gente vai usando esse repertório. Acho que vai quebrando um pouco desse muro que que ergueram você começa num segmento e para lá você fica, né? Você pode mudar de empresa, mas você vai estar girando sempre dentro do mesmo universo. Eu acho que o que trouxe muito sucesso para minha carreira profissional é a pluralidade de cenários que eu encarei. Isso me deu muito conteúdo, eu pude ver muitos cenários. E vai tudo para sua bagagem. E aí você vai acionando aquilo que você precisa. Eu acho que essa que, para mim, é a grande magia de poder trabalhar com o que eu trabalho. E da área, assim, o que você mais gosta de fazer? Quando você pensa assim, putz, no meu dia a dia da minha agenda, aquele momento que eu tiro e falo, não, é isso daqui, é o que eu queria fazer o resto do dia sempre. Cara, eu gosto muito de estudar sobre os produtos, de entender, de perguntar, de conversar com quem entende. Então, eu falo que depende do segmento que você tá, eu me aproximo de alguém. Quando eu estava na distribuição, eu ia muito conversar com o pessoal do financeiro, com o pessoal do comercial, e aí, com o que você faz? E aí, claro, com o pessoal de produto, para entender time. Só que aí era uma infinidade, né? 350 mil itens, totalmente diferente, porque ia desde da pilha até o protetor auricular. Você fala, pera lá. Era bem complexo. 350 mil. Não tem como decorar tudo. Não tem como decorar, não tem como saber em profundidade. É extremamente complexo. Mas, beleza, qual é a necessidade da empresa? Vamos entender. E perguntar, sentar com quem entende. E não me dar por vencida que o que eu sei superficialmente aqui é o suficiente.
e fazer muita pergunta. Eu acho que as pessoas perguntam pouco. E eu acho que porque não tem o interesse genuíno. Porque eu me interesso, nossa, que legal, mas e isso? E as pessoas têm medo de perguntar, de parecer pergunta burra, ou mostrar a sua fragilidade, talvez. Então tem um pouco de ego também dentro disso. E eu gosto muito de perguntar. Então, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é sentar com quem entende e, conversar. E falar, e perguntar, entender e anotar. Isso me ajuda muito na hora de executar o que eu preciso executar. Acho que é a parte mais interessante. E aí você fica sabendo de várias coisas. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã, ela falou assim, mas como que você entende disso? Eu falei, cara, teve o lançamento de um produto lá na Sonepar e eu precisei saber, e eu sentei com o cara, ele me explicou. E aprendi, porque é isso que a gente faz, né? Você sabia tudo de química quando você começou a ter química no colégio? Não, talvez hoje você não saiba ainda tudo aquilo. Mas no momento que você precisou, você lembrou. Se você se engajou genuinamente com aquilo. E aí é isso que eu mais gosto de fazer. Falando de case, assim, que você fala, esse é o case que na minha carreira tem um orgulho e sempre que eu vou apresentar em qualquer lugar é meu filho querido aqui. Ai, tem tantos, porque eu realmente me conecto verdadeiramente quando eu tô dentro da empresa e você leva o carinho. Eu tenho carinho por todas as empresas que eu trabalhei, né? A gente sai de lá, mas ficam amigos, ficam histórias. Eu acho que eu tenho 2 que eu ressalto. Enfim, eu acho que vem à memória, mas que é um mais profissional da questão de produto que foi feito, né? E um pessoal, porque eu acho que isso também tem um peso muito grande, porque... Mas com certeza. O tempo todo a gente tem dúvidas do que a gente está executando, né? Não fala, nossa, eu sei tudo, domino. Não, e eu acho que tem que continuar assim mesmo, porque a hora que você acha que você está dominando tudo, que você está por cima, é onde você tropeça. Então, eu tive a oportunidade durante a pandemia de estar trabalhando numa rede de supermercados que estava implementando as primeiras lojas dentro de condomínio, quando isso nem existia e não era falado, era quase imaginável. A gente começou a criar conceitos, como que a gente denomina isso, para não parecer a coisa errada, então a gente criou super proximidade. Tinha alguma coisa assim? Foi uma ideia que foi criada antes, não foi uma ideia que surgiu da minha cabeça, teve uma pessoa que trabalhava lá putz, e se a gente fizesse isso? Testa lá no meu condomínio. E aí ficou rodando durante um ano. E aí, quando eu entrei, eu falei, putz, acho que isso aqui dá pra gente formatar de um jeito, dá pra gente fazer assim, e trazer alguns conceitos. Então, e mal sabia eu que um ano ali que eu tive para olhar para isso, desenvolver e começar a olhar o preço do aço para saber se ia aumentar ou não o preço do container, porque as lojas eram feitas em container, umas coisas que você vai se enfiando, você fala assim, gente, mas é porque o interesse genuíno é por tudo, não é só aquilo que aparenta na casca, né? E aí veio a pandemia. E aí a gente falou, putz, e agora todo mundo queria. Aí a demanda era muito maior do que a condição que a gente tinha para fazer, até porque a mão de obra estava reduzida. Enfim, como você vai construir, aquela insegurança toda, né? Que falando agora parece que faz muitos anos, né? Tipo, uma outra vida. Então eu tenho muito orgulho disso, porque eu olhei o todo, eu consegui, né? Imagina, falar sobre retorno financeiro, coisa que eu nunca tinha necessidade de falar onde eu estava. Então, eu olhei uma empresa como um todo, um ecossistema como um todo. Eu tive, assim, sabe, uma sensação de mini CEO, quando você tem que olhar o tudo. E eu, hoje, respeito muito quem ocupa essas cadeiras, porque é muito complexo. Exige que você veja muitas coisas diferentes. Imagina a solidão que deve ser sentar nessa cadeira. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto, porque é onde eu realmente fui além do que eu estava imaginando que eu podia. Mas também, na Sonepar, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de jovens talentos global, porque a Sonepar é uma empresa global, né? Está presente em mais de 40 países. E eu, obviamente, publicitária, como eu já disse, né? Ciências do consumo, puramente. E as pessoas, às vezes, assim, né? Nossa, o que ela vai falar numa empresa tão engenheirada? E falar sobre supply chain, e estudar supply chain, como melhorar, né? Como fazer uma cadeia sustentável, né? E fazer com que as pessoas entendam essa cadeia sustentável. Gente, em inglês, né? Começa aí com um time multidisciplinar de diversos países também. Então, toda essa questão de como você entende uma nova cultura, como você se conecta, porque aí, tudo isso que eu falei até agora é bonito, desde que você sabe que todo mundo é brasileiro. A hora que vem de todos os países, como é que você faz o jogo. Se entender? Às vezes, uma maneira como você se comporta para alguém culturalmente não é aceitável, então você tem que ter essa visão um pouco mais ampliada. E quando eu me vi em Paris falando sobre isso,
Pra mim foi um filme que passou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu seria capaz de fazer isso. Só que eu nem raciocinei quando eu fui fazendo tudo isso. Eu acho que esse que é o barato. Vamos fazendo, vamos acreditando, vamos estudando. Humildade sempre, não conheço, não sei, vamos ler. Eu li uma infinidade de livros que eu jamais iria pegar se eu não tivesse tido essa oportunidade. E, de novo, tudo isso vira repertório. Porque quando a gente está falando, né, de processo, Six Sigma e tudo mais, isso se aplica para a vida. E eu falei, imagina, quando que eu ia falar um negócio desse? Eu, publicitária, falar que Six Sigma se aplica na vida. Acho assim, qualquer engenheiro que trabalhou comigo sente muito orgulho. Eu falo, missão cumprida. Mas é isso, eu acho que... Tem aí uma convertida. Mais uma que converteu. Né? Mas eu acho que é isso, quando você genuinamente vê aquilo como uma oportunidade de aprendizado, não interessa o que é. Você leva alguma lição para sua vida, você consegue aplicar. Basta você querer. Né? Então, eu acho que essas são duas coisas marcantes da minha vida que eu falo, putz, tenho orgulho da minha trajetória. Cheguei com as minhas perninhas nos trancos e barrancos do que eu tive de recurso, mas eu consegui chegar lá. Então, acho que são duas coisas que eu tenho muito orgulho que eu fiz. Falando de liderança, quando a gente chega nas cadeiras mais acima, assim, a gente tem que montar times multidisciplinares, passar nosso conhecimento e fazer a galera trabalhar junto. Como que é, Letícia, para você ser uma líder? É muito difícil. Eu acho que todo mundo fala, não, quem tranquilo. Fala que é fácil, não, tá mentindo ou tá fazendo errado. Porque não dá, né? Porque o ser humano é complexo. E você tem que juntar todo mundo, engajamentos, entregas, o limiar agora, né? Porque cada um tem seu estilo, cada um tem um berço, de onde veio, o que aconteceu nesse meio do caminho. Então, hoje, inclusive, depois de tudo, todas as feridas, né? Desse momento de pandemia, também as pessoas... Teve um reset aí, teve uma mudança também de mentalidade, de prioridades na vida. Então, você conseguir colocar tudo no mesmo barco e fazer com que as pessoas acompanhem o seu ritmo, porque eu tenho um ritmo acelerado, mas eu também tenho um entendimento que nem todo mundo é exatamente como eu sou, e ótimo. Eu sempre procuro trazer para o meu time gente que sabe mais que eu, dentro daquele segmento que ele precisa que ele atue, né, dentro da parte que cabe. Porque é assim que a gente faz times vencedores, em que cada um respeita a área do outro, mas também ajuda. Então, nas últimas vezes que eu precisei contratar pessoas, eu sempre fui muito categórica. Técnica, a gente ensina. Caráter, né? Personalidade, não. Então, eu sempre dou muito mais valor para o que hoje a gente chama de soft skill. Porque é isso que vai mudar o jogo. Às vezes você tem uma pessoa que ela é excelente tecnicamente, mas é uma pessoa muito difícil de trato, ela não consegue se adaptar fácil. E aí é onde você pode ter os buracos e as lombadas para poder chegar onde você precisa. Não é que é impossível, mas quando você olha mais nesse detalhe, é onde você consegue construir. Né? Então, eu dou muito mais valor a isso, a pessoas que têm muita força de vontade. Às vezes a gente olha o currículo, obviamente que a gente olha, mas eu já cheguei a contratar veterinário de formação para ser gerente de novos negócios de supermercado. Pô, me mostrou um case, me convenceu, tem uma mentalidade, cara, vamos tentar. Eu acho que a gente ainda ficou muito olhando o que essas pessoas já fizeram. De novo, aquela que eu falei pra você, entrou num segmento, é pra ele até o fim. Eu acho que não. Pra mim, veja, eu sou prova viva de que dá, por que eu não vou acreditar? Né? Então, eu acho que liderar, primeiro, é trazer um ambiente seguro psicológico. Eu acho que ninguém é produtivo, ninguém dá o seu melhor, ninguém consegue ser a sua melhor atividade se ele não tiver um ambiente seguro psicologicamente. E aquilo que é seguro para você não é para o outro. Então, de novo, entender como as pessoas reagem e não medir o mundo com a sua régua. Você não sabe do comportamento humano. Isso não me ofende. Mas muito mimimi, isso não me ofende. Se ofender o outro, você é responsável por isso sim. Né? Então, vamos ver como que a gente encaixa tudo isso. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E como você busca conhecimento no seu dia a dia ali? Você lê livros, podcasts? Qual que é o seu vício para ir atrás de conhecimento? Cara, eu não tenho um vício que é... Porque eu acho que quando você tem um vício, você acaba ficando só no mesmo canal, né?
eu gosto de ler, eu presto muita atenção. Qualquer lugar é lugar para você entender como funciona o ser humano, né? Então, obviamente, leituras, podcasts, atualizações, notícias, né? O próprio mídia social, porque aí você vai receber um monte de informação, até às vezes coisas que você não quer saber, mas está lá e faz parte de você entender o mundo e a sociedade que a gente vive. Mas eu vou me conectando com leituras, depende do momento de vida que eu tô. Nesse momento eu tô resgatando a paixão por ler livros, físicos inclusive, porque teve uma época que eu fiquei muito com audiobook, enfim, quem dirige muito na estrada. Pra você, audiobook? Cara, nunca me pegou, podcast sempre me pegou desde sempre, audiobook nunca me pegou, cara. Porque eu acho que é uma questão da necessidade. Por exemplo, eu moro numa cidade e sempre trabalhei em outra, então, invariavelmente, 40 minutos de trânsito todo dia por trecho. Então, pra mim, eu via isso com um tempo muito ocioso, eu ficava muito angustiada de ficar presa no trânsito sem fazer nada. E aí, esses livros mais teóricos, por exemplo, essa questão da Toyota e tudo mais, eu fui pelo audiobook. Obviamente que eu acho que a retenção detalhada não é a mesma, para mim, para o meu modelo de aprendizado. Mas ele te dá já um background legal, te dá uma informação para você depois ir lá. Então, deixa eu ler. Daí eu lembrar, eu ia marcando, e tem uns recursos que a gente só vai descobrindo na hora que a gente vai usando, né? Eu ia marcando você pode marcar pontos de interesse. E aí eu tinha o livro. Aí eu vou reler essa parte, porque isso aí que me interessou, eu preciso aprender um pouquinho melhor. Então, eu acho que é o ganho de produtividade. Eu acho que o audiobook, ele entrega um pouco o que a IA hoje entrega para mim, né? Eu não sou a profissional do assunto, mas ele me ajuda a ganhar produtividade para abrir um potencial maior do tempo que eu tenho. Você tocou no assunto aí que poucas pessoas estão falando hoje, que é a inteligência artificial. Quase não se fala, né? Não se fala, né? Então, vamos botar isso vamos em pauta. Vamos ter quem vai levantar essa. Poucas pessoas falando sobre o assunto. Mas como vocês estão usando lá no time de vocês, inteligência artificial é proibido, pode usar, e quais são as políticas? Eu acho que tem que ter, eu entendo completamente ter o zelo, eu acho que as pessoas, elas não foram educadas para usar a inteligência artificial, talvez essa nova geração que está no colégio hoje, talvez tenha, né? Letramento. Mas as pessoas não foram, e como ela ajuda demais, a hora que você começa a perceber, você está passando dado sensível lá dentro. Então, eu acho que tem que ter, sim, o zelo. Tem algumas empresas que fecham um acordo com uma inteligência específica para ter um pouco mais de segurança. Hack, exato. Eu utilizo bastante, de uma maneira muito, acho que talvez não profissional, eu não fiz nenhum curso, eu tenho interesse, né? O meu chefe hoje, ele falou, fez um curso de 2 dias que ele falou que foi maravilhoso, que abriu o mundo para ele. Eu falei, eu preciso fazer isso também. Mas, é o que eu falo, hoje eu uso para ganhar tempo, então meio que para emular um aceleramento daquilo, que se eu sair pesquisando e demorar meio período, eu vou ler. Mas faz um compiladão aí, me entrega o que mais interessa para eu poder entregar o que eu preciso. Mas para mim, a grande magia do IA nesse momento é que resgatar uma coisa tão simples que a gente perdeu. Que eu acho que a gente até já falou aqui, que é a arte de perguntar. Porque se você não pergunta da maneira correta, se você não pergunta com os detalhes que precisa, você vai receber uma resposta genérica. Você vai falar, não funciona. No comportamento humano é igual. A gente costuma falar meia palavra e quer que o outro conecte exatamente com o que passou na sua cabeça. Não vai. Vai ser igual IA, vai ser tentativa e erro, você vai ter que perguntar várias vezes. Então, quando a gente aprende a construção, né, a engenharia de prompt... Né? É o famoso passar o briefing direito. Pois é. Mas assim, se você tem, por exemplo, a gente precisa ajudar as pessoas também que tem, porque é normal ter essa dificuldade. Então, se eu tenho uma maneira em um esqueletinho, né, que são as engenharias de prompt, que eu falo, aqui você coloca isso, aqui você coloca aquilo, fica melhor. Da hora que você olha como você enviou aquele prompt, nada mais é do que como é que você pergunta aquilo que você quer saber para qualquer outra pessoa. Então, uma das coisas que eu refleti muito ao usar a IA é reaprender a perguntar. E perguntar da maneira certa, para que a pessoa do outro lado entenda o que você quis dizer. E você se fazer entender, que eu acho que é a principal coisa. Porque não vai falar que a IA tá errada, você que não perguntou do jeito certo. Então, volta a essa uma questão muito do olhar humano. Eu sempre pergunto, por que eu não me fiz entender? O que foi que eu não conectei? O que eu não consegui ler na minha audiência? E para IA é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante que a gente pode refletir no uso do IA e o aprendizado, né? O letramento do IA que a gente precisa trazer. Quando a gente fala de canais, tem uma pergunta polêmica aqui, né? Porque quando eu falo para você escolher um único canal, todo mundo fala, peraí, mas hoje em dia não tem como trabalhar um único canal.
Mas se fosse para escolher um único hoje, ó, acabou todos, sua verba só serve para trabalhar um único canal aqui agora, pegando na sua carreira agora a BYD, tá? O que você tem que vender hoje, porque até facilita um pouquinho essa pergunta para você. Que canal você escolheria? O ser humano. É o melhor canal de comunicação que tem. Sabe por quê? Todos os outros, eles vão ser, pelo menos hoje, do meu ponto de vista, eles vão ser para suportar aquilo que a entrega humana vai fazer. No segmento que eu atuo, principalmente o B2B, se você não tiver a tua força de venda, as pessoas que conversam com o seu cliente bem treinado, e ele é o seu principal canal de comunicação. Em que momento a gente desconsiderou o ser humano que conversa como canal de comunicação? Houve um apagão nisso quando veio essa enxurrada de mídias sociais, a internet e tudo mais, e a gente terceirizou tudo isso por uma imagem, por um vídeo, por uma coisa que ela é arquitetada para funcionar. E aí, a hora que você vem para realmente fechar, cadê? A conversa é outra. Então, para mim, sempre, primordial é o ser humano que vende essa história, seja em que lugar ele estiver. Não necessariamente é o vendedor do crachazinho, né, representante comercial, não estou falando só desse, estou falando de qualquer pessoa dentro da sua empresa precisa saber o porquê existe essa empresa. Né? Eu brinco que durante a pandemia eu escutei o presidente da Azul falando, ele é o francês, eu não sei se é ainda a mesma pessoa, mas ele fala assim, aqui no Brasil se chama de razão social, né, que é o nome da empresa. Existe uma razão socialmente para você existir, qual é ela? Né? Então, por que a gente faz o que faz? Né? Então, na BYD a gente tem essa que é a questão de contribuir para reduzir 1 grau a temperatura do globo. Perfeito. Todo mundo tem que saber. Então, tudo começa por esses canais de comunicação. E aí a gente vai expandindo, então é sempre de dentro para fora. De ferramentas, assim, o que você mais gosta de usar no dia a dia? Cara, seja ChatGPT, seja, cara, Zorro, ou HubSpot, Monday, o que você mais gosta, assim? Que cara, fala, eu tenho não vivo sem. Eu tenho para mim, ChatGPT. Eu já testei vários e esse tem meu coraçãozinho, eu aprendi a trabalhar com ele, eu acho que eu ganho muito tempo, eu gosto bastante e tenho certeza absoluta que eu não uso 2% da capacidade, eu preciso realmente colocar, mas eu tenho uma certa dificuldade para aderir e falar, essa é a ferramenta ideal. Eu tô toda hora procurando alguma coisa que possa me ajudar, né? E eu acho que é o bacana de ter um time multidisciplinar, porque sempre tem alguém no meu time que domina essa questão da organização das tarefas e faz aí, e eu sempre prezo para que a pessoa escolha a ferramenta que ela gosta. Eu não vou falar, vai usar o Monday, vai usar não. Qual é que você gosta, qual é que você se adapta, porque no final do dia você tem que estar acostumado com aquela maneirinha que isso que vai te ajudar a ganhar produtividade. Toda hora você vai que reaprender um modelo de organização, você vai estar toda hora perdendo tempo para reaprender isso. Né? Então, eu não tenho uma ferramenta que eu falo, putz, eu acho que o WhatsApp e o ChatGPT são as coisas que eu mais uso. Você pegar meu celular hoje e falar, onde que gasta mais energia usando, vão ser nesses 2 aplicativos. Porque é conversar com as pessoas, é entrar em contato. Essa conexão humana, acho que é o mais importante no marketing, né, cara? Onde você mais aprende sobre o consumidor, aprende sobre o produto, entende mercado e tá presente, né? O WhatsApp, a gente consegue estar presente em vários lugares distintos ao mesmo tempo, né? Esse é o mais legal dele. E eu acho que a grande questão é não pesar a mão. Porque também existe isso. Essa questão do WhatsApp também faz com que as pessoas queiram que você responda imediatamente tudo. Não é assim. É bom pensar de responder, né? Outras coisas que a gente foi perdendo com o tempo. Então tem que ser tudo imediato, e aí você não tem tempo de pensar, a ansiedade vem, aí, às vezes não falou o que queria, pensou melhor, daí você fica aquele remoendo na cabeça. Nossa, podia ter sido assim, podia ter feito isso. Que é um pouquinho de tempo, nem mais nem menos, mas o tempo que você precisa para tomar decisão. Né? Então acho que tem que equilibrar. Se você demorar 5 segundos para isso responder a pessoa tem crise de ansiedade, entra no desespero. É que a gente vive muito, não sei se você já ouviu falar nesse termo, né? A gente tem a comunicação assíncrona e síncrona. E parece que o WhatsApp a gente tem que estar sempre na síncrona. Se você não respondeu... Cara, então, o chatbot me responde mais rápido que você, então não falo mais com você. Vocês podem então conversar com o meu grupo de amigas que eles falam, meu Deus, você não responde nunca. Se você quer falar com a Letícia, você tem que ligar para ela, ou grupo piorou. Eu não consigo saber o que foi conversado naquele grupo. Eu tenho um pouco disso que eu acho que
Eu, como ser humano, preciso ter um afastamento disso. Eu não consigo fazer toda hora, responder. Eu não quero ter a obrigação e a ansiedade de responder alguém imediatamente. E eu acho que eu fazendo isso, eu também treino o outro a também não esperar a resposta imediata. Né? O meu grupo de amigos já sabe, não? A Letícia não vai responder no meu momento. Então, nós vamos mandar lá para ela, daqui a pouco ela responde. Então, eu acho que também tem essa questão. Se a gente se der por vencido, falar, todo mundo quer isso, eu vou fazer isso também... Pô, o que a gente tá fazendo para poder trazer a revolução que a gente tanto espera no mundo, né? Então não dá. Não que eu seja certo, porque às vezes eu demoro demais. Mas eu acho que cada um tem o seu jeito para poder trabalhar com isso. E de fato, eu acho que essa ansiedade foi criada por essa enxurrada de meios de comunicação imediatos e instantâneos que a gente tem hoje. É o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Você fala, cara, se eu não responder isso daqui, eu estou perdendo uma oportunidade e tal, te dá aquela... Cara, é ansiedade mesmo, porque se você tá sempre síncrono com o mundo, você tá perdendo muita coisa, na verdade, que é com a sua saúde mental. Exatamente. Então tem sempre aquela coisa. Quantas histórias a gente já ouviu da pessoa que atrasou porque pegou um trânsito e não pegou aquele veículo que acabou se envolvendo num acidente, alguma coisa assim. Então, o esperar também tem suas vantagens. Então, né, já que a gente tá levando tudo elevado para 10ª potência, vamos olhar a questão de que a gente não tem todo o tempo do mundo. Mas também não precisa ser imediatamente. Eu acho que se você puder ter um pouquinho mais de tempo, melhor, mas é saber equilibrar essa questão, que é muito difícil, tá? Eu também não tenho a receita. Tem épocas que eu tô totalmente ansiosa, respondendo todo mundo e querendo que todo mundo me responda imediatamente, falando nada do que eu faço. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ter autoconsciência. Né, e um conhecimento particular mesmo, né? O que é que eu vou fazer e como é que a minha parte nesse todo. E voltar, porque senão a gente vai parar nesse lugar que tá todo mundo com o olho arregalado, olho tremendo, cabelo todo bagunçado. Porque você tá... do Chaves, né? A ansiedade do Divertidamente, né? Eu falo que... Cara, eu acho que esse desenho, pra mim... assim, ele é educativo. E várias vezes que eu preciso exemplificar alguma coisa sobre sentimentos que a gente não consegue muito com... Eu sempre tento resgatar parte, porque eu acho isso fantástico. E a ansiedade do mundo que a gente vive hoje está retratado lá de uma maneira fiel. A bagunça que ela faz em E as projeções, cara, eu acho isso ótimo, né? Sensacional. Aquele monte de gente trabalhando, fazendo um monte de desenho, projetando coisa que nunca vai acontecer. Isso nada mais é do que a ansiedade trabalhando e fazendo a gente ficar paranoico, né? Chegando na nossa reta final aqui, Letícia, eu sempre gosto de puxar uma mensagem para quem está entrando no nosso mercado aqui, está ouvindo o podcast para aprender alguma coisa. Que mensagem você deixaria para quem está almejando entrar no marketing? Eu acho que não só no marketing, mas para qualquer segmento. Nunca se dê por vencido sobre o conhecimento. Já conheço sobre esse assunto, passa. Não. Sempre que você lê, e às vezes a mesma coisa, a mesma frase, a mesma passagem, você, com a vida que você andou da primeira vez que você leu para depois, você traz novos conhecimentos. Então, aquela frase famosa do Steve Jobs que fala, né, se manter faminto e humilde, eu acho que isso é muito verdadeiro. Tem muita coisa surgindo nova, mas vamos voltar e olhar tudo aquilo que já deu certo, e é isso. Manter, eu assim, não tem nada hoje que eu considere que eu não posso aprender. Não quer dizer que eu vou executar, mas eu posso ler, entender, interpretar, buscar alguém que conhece, perguntar. Então, não se dê por vencido também em não conversar com as pessoas. Eu li sobre, eu já sei. Não, quem é? Vamos achar quem é o especialista, vamos conversar com essa pessoa, né? E fazer as perguntas corretas. Eu acho que para quem quer entrar no marketing hoje, precisa entender de gente. E gente não tem só um tipo. Então, é um constante aprendizado, é um constante olho aberto, é o ouvido aberto. E gostar de gente. Gostar de gente. Tem gente que fala, não, vou entrar, mas marketing tem números e tal, não preciso gostar de gente não, porque é difícil gostar de gente, né? Cara, então nem faça nada. Ninguém faz nada sozinho, essa máxima, né? Nós somos seres biologicamente criados para viver junto, não sozinho. Somos tribais. Então, não tem como, assim, por mais que você queira se esconder, talvez é uma questão, quem fala que não gosta de gente é que tá querendo esconder alguma coisa, né, alguma coisa que não consegue se expor ou que não se adapta muito bem, mas nós somos seres tribais, sim, isso é isso, biologicamente, né, ciência falando, não é questão esotérica, né, então tem que gostar de gente e tem que aprender a lidar e reconhecer ambiente.
Bom demais. Obrigado pela sua presença aqui, abrir esse espaço na sua agenda. Vim de longe visitar a gente. Pois é, vim lá do interior para visitar vocês, mas foi uma satisfação muito grande. É sempre muito legal poder conversar um pouquinho. Eu acho que eu tô longe de ser o exemplo ou a porta-estandarte de qualquer coisa do marketing, mas se eu puder passar para alguém essa questão de vai atrás, estuda, que as coisas acontecem, eu acho que eu tenho a minha missãozinha aí, a minha mesmo, né, Letícia, como CPF da parte profissional feita. Então, eu que agradeço o convite, foi muito bacana poder reviver tudo isso e trocar essa ideia que foi super, super bacana e enriquecedora para mim. Muito obrigado. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.